Compadre Boneco, já vai fazer quase um ano que um amigo meu me disse que ia me dar um fogão, cara, pra me cozinhar. Fogão? Fogão. Eu tô sem fogão em casa. Olha, oxe, eu sei que tem esse. Sabe o que você faz? E eu, o quê? Você não tem fogão? Eu não. Tem lenha, vamos buscar lenha. Tem lenha não. Pronto. Vamos Aí buscar dá lenha. certinho. Vamos buscar lenha. É isso aí que eu tô pensando. Eu acho que eu vou cozinhar no fogão de madeira mesmo, tá ligado? Eu vou. Mas será se vai dar certo o seu cozinho na madeira? Vai sim. Nós vai levar. Nós vai levar. Eu tô pensando. É o quê? Será que dá certo se eu cozinho na madeira? O seu cozinho. Seu filho safado. Já tá com uma. Já tá com a. né? Vai coisar. Vai coisar. Pode eu ver esse vídeo agora. Vai falar. Opa, vem aqui pra dentro. Tô fora. Vai dar certo, não vai? Não, tá pegando uma porra. Vai falar. Vai dar certo. Certo não. Valeu aí com nós.